Bom dia, amados e amadas do Senhor. Hoje, sexta-feira santa, o que vamos falar de Jesus? Um Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, levando ali na cruz todo o pecado da humanidade, sofreu por mim e por você. Então, amados, vamos ser gratos a Jesus pelo teu grande amor para todos nós. Vou falar um pouco da história hoje de Jesus para vocês entenderem, começando de todo o julgamento de lá, né, de Pôncio Pilatos, que está em Mateus capítulo 27, do verso 11 em diante. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe Jesus a Pilatos: Não ouves quantos testificam contra ti? Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? Isso Pilatos dizendo a Jesus. E nenhuma palavra Jesus respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava-se o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso, bem conhecido como chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual queres que vos solte? O povo respondeu. Aí perguntaram: Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher, a esposa de Pilatos, mandou um recado para Pilatos: Não entres na questão desse justo, tipo para não julgar Jesus, porque no sonho que ela tivera, ela ficou muito triste. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão, pedisse Barrabás, que soltasse Barrabás. Então a multidão estava pressionando Pilatos, que Pilatos nem deu ouvido ao sonho da esposa. E aí o povo ali pressionando, pedisse a multidão que pedisse a Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois queres vós que eu solte? E o povo disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Que seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Eles não estavam nem aí. Só queria que crucificasse Jesus. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, ele lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Então Pilatos ele lavou a mão e entregou Jesus na mão do povo, que o povo o resolvesse, né? Então, em respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo reconheceu que, como eles que estavam crucificando a Jesus, que queria que Jesus fosse, né, crucificado, então ele disse que o sangue caísse sobre ele e sobre os filhos dele. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo Jesus, cobriu com a capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, em sua mão direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia de Jesus, dizendo: Salve-se, rei dos judeus. Eles vestiram Jesus com um porte de um rei e disse assim: Agora salve, rei dos judeus. E cuspindo em Jesus, tirando-lhe tudo que tinha colocado em Jesus e batia nele. Como é que pode, gente? Meu Deus, misericórdia. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa
Vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Aqui agora, amado, vai falar sobre a crucificação. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz, porque Jesus já não estava aguentando mais. Aí chamou esse homem para ajudar Jesus a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação. Ali eles prenderam no madeiro uma placa, dizendo assim: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo, tipo, ficou caçoando de Jesus. Tu que destrói o templo e em 3 dias reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, tudo caçoando de Jesus. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora. Confiou tanto em Deus, livre agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, porque se formou a nuvem no céu. Então assim, a terra ficou escura em trevas. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é a palavra que Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chamava por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, poxa, gente, imagine Jesus, em todo aquele sofrimento, botaram vinagre e passaram na boca de Jesus. Jesus rejeitou. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aí Jesus, quando viu que não estava aguentando mais, ele entregou o espírito dele a Deus. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam naquele tempo, os mortos, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então ali, quando aconteceu isso, em que Jesus ele foi morto, então quando Jesus assim não aguentou mais, entregou o espírito dele, então quando houve esse tremor na terra, aconteceu isso. Então aqui depois da ressurreição, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam, fala aqui que já eram mortos, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, aqui depois também que Jesus primeiro ele ressuscitou e muitos ressuscitaram junto com Cristo. E depois dessa ressurreição entraram na cidade santa e apareceram para muitos.
Aqueles corpos ali estavam tipo andando e parecendo para muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Aqui agora, amado, vamos falar sobre a sepultura de Jesus. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Aqui, amados, esse José de Arimateia ele tinha um amor tão grande por Jesus que Pilatos concedeu o corpo de Jesus, porque naquela época os corpos ficavam lá, né, pendurado no madeiro, ali, dias e dias, e ele viu que Jesus não merecia isso. Aí Jesus mandou que tirasse o corpo de Jesus e entregou a Pilatos. E Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia. E José, tomando o corpo, envolveu num fino linho limpo de um lençol, de um pano fino, né? E pôs no seu sepulcro novo, que ele tinha um sepulcro, ele botou Jesus no sepulcro dele, que havia aberto em rocha e rolando grande pedra para a porta do sepulcro. Ali, tipo, depois que enterrou Jesus, colocou ali Jesus, essa pedra naquele tempo era uma pedra que rolava e fechava o sepulcro. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aqui, amados, muitos estavam lembrando, né, que naquele dia, eles lembravam que no terceiro dia, eles estavam lembrando que Jesus havia dito aos discípulos que ele ia ressuscitar. Então manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança. Porque como eles já haviam sabendo disso, e eles, para não acontecer de que o corpo de Jesus fosse, realmente não, Jesus não cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, eles colocaram no sepulcro guardas com segurança, né? Então, ao terceiro dia, não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem. Os soldados aqui, eles colocaram esses soldados aqui na porta do sepulcro. Isso aqui foram os fariseus, né? Que estavam ali pressionando e tal, para que o corpo de Jesus, ele realmente sabia que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia, para que não acontecesse nada. Então aqui, ó, não se deu o caso de que seus discípulos vão à noite e o furtem e diga ao povo: ressuscitou dos mortos, para que não se cumprisse aquela palavra. Estão colocando ali os soldados para que aquela não roubasse o corpo de Cristo. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Aqui diz: e disse Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes, indo eles seguir o sepulcro com guarda, selando a pedra. Então eles falaram para os fariseus, os escribas e fariseus, conversaram isso com Pilatos, né? Então Pilatos disse: tendes guarda, ide, guarda-o, como entenderes. Pilatos disse: faça como vocês entenderem. Então eles foram e tal, colocaram então esses guarda. Aí agora vamos falar sobre a ressurreição. No capítulo 28, verso 1 em diante. No fim do sábado, quando já dispostava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra
e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei quem busca Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, onde o Senhor estava, né? O corpo de Jesus estava deitado ali. Ide, pois, imediatamente dize aos seus discípulos. O anjo falou para as mulheres que estavam ali, né? Vai e diga aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. O anjo mandou avisar os discípulos que Jesus ia se encontrar com os discípulos na Galileia. Eis que eu vou-lo tenho dito, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com pressa, saíram na pressada do sepulcro com temor e grande alegria, correr anunciá-la aos seus discípulos, e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saldo. Que lindo, gente! Jesus se apareceu para as mulheres, e elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: Não tem mais, ide, diz aos meus irmãos, que é os discípulos que andavam com Jesus, né? Que vão a Galiléia e lá me verão. Então aqui, amados, até aqui, né? Vamos ficar até aqui nessa passagem. Então, se vocês tiverem interesse, amados, leiam, é muito gostoso. Depois vem contando a história, né, de Judas que traiu a Jesus, como Judas, né, é, reconheceu que ele traiu Jesus, ele mesmo tirou a própria vida dele. Então, aqui, amado, nessa passagem é muito gostosa, em que Jesus, ele em nenhum momento desistiu da gente ali na cruz. Então, vamos aprender mais dele, vamos conhecer mais a história do nosso Jesus, né? É uma passagem tão linda. Então, aqui, amados, quando Jesus é que ele foi crucificado, os sofrimentos de Cristo, né, ali no Gólgota, põem a cruz no soldo e deitam Jesus sobre ela, estendam seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro quadrado e pesado que atravessam suas mãos, punham, primeira mão direita, segunda mão esquerda. Os cravos prendaram também na madeira, era da mão até a madeira. Imagine, gente, meu Deus, misericórdia, Jesus. A seguir, estendem seus pés, e os cravos também na cruz, com cravos maiores que os das mãos. Amados, olhe como o nosso Jesus sofreu. Ah, Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que viemos sempre reconhecer, Pai, o que o Senhor sofreu na cruz, meu Pai. Para que nós venhamos, Pai, mudar, Pai. Para que nós venhamos reconhecer o Teu grande amor, Pai. Em que nenhum momento o Senhor desistiu das nossas vidas. O Senhor foi até ali a morte de cruz. E blasfemavam de Jesus: Tu não és o Filho de Deus? Salve-se a ti mesmo. Caçoaram de Jesus, cuspiram em Jesus, e ainda Jesus ficou ali no silêncio, e teve uma hora que ele disse: Deus, por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo, este brado de Cristo, assinala o ponto culminante dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico: Deus meu, por que me abandonaste? Então, amados, testemunha que ele experimentou a separação de Deus, Pai, ao tornar-se substituto do pecado. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pela transgressão dos seres humanos e se dá
Aqui diz também que se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante seu sofrimento, Cristo redime a raça humana. Amados, vamos reconhecer esse grande amor de Jesus por nossas vidas. O sofrimento de Cristo. Cristo profere suas últimas palavras, brandando a alto. Está consumado. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados, Jesus, ele cumpriu a missão dele aqui na terra. E o que é que nós estamos dando a Jesus em prova desse grande amor que ele teve por mim e por você? Então vamos reconhecer esse grande amor de Cristo por nós, em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos ser, amados, reconhecedores da palavra de Deus e cumprir a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Shalom Adonai.